fazer a diferença não vem de agora. Nossa convidada de hoje, formada em artes cênicas já no Brasil, era professora de teatro e trabalhava com projetos artísticos para ajudar adolescentes de comunidades carentes. Aqui nos Estados Unidos, como todo imigrante, trabalhou com tudo, em postos de gasolina, como babá, até que decidiu fazer um mestrado em educação infantil e entrou para o mundo das escolas, dos livros e, claro, das famílias. E foi aqui, nas escolas públicas de Framingham, que ela ajudou a construir programas de ensino bilíngue. Foi também aqui, em contato diário com mães precisando de acolhimento e ajuda, que ela teve a ideia de criar o projeto Mãe Possível, do qual você vai ficar sabendo todos os detalhes agora, que hoje, aqui no Fazendo a Diferença, eu converso com Catarina Ruvim. Ah, que coisa boa você aqui! A gente estava aqui falando das coincidências da vida que Sim, trazem convidados especiais para mim, não é isso, Catarina? isso mesmo. Ai, muito obrigada pela Imagina. oportunidade. Estou muito animada para a nossa Eu conversa. também estou felicíssima por saber que tenho, para começar, né, uma atriz, uma professora, é um combo, tá, gente? Já estou Oh, aqui, falei assim, não, tem uma coleção, é atriz, professora, musicista e, claro, mãe, que a gente vai chegar nesse grande projeto de vida aí também, que a gente estava falando agora também, né? com certeza. Mas vamos começar do início, que o pessoal quer conhecer a Catarina, quer saber de onde ela veio, por que ela veio, né? Então você me disse que você está aqui há 22 anos. Uhum. Já é parte americana, parte brasileira, já é tudo. Metade, metade. Que esse ano fiz 45, agora eu Olha lá, ó, começo a viver falando, a, a segunda metade mais aqui, né? Vamos não é? dizer assim. Mas você é de Belo Horizonte. Sim, Me conta um pouquinho por que essa. Primeiro eu quero saber o que você fazia lá, né? No que você trabalhava, para a gente ver aí se restou alguma coisa daquela Catarina lá na área profissional daqui. com certeza. Então, no Brasil, eu trabalhava como atriz, né, eu tinha minha carteira profissional de Que atriz legal. desde os 16 anos. Então eu fiz bastante, teatro infantil e, trabalhava com uma companhia de teatro de bonecos. Que Então a gente demais. viajava o Brasil, até visitei a sua cidade Sim, natal estava aqui muitas vezes, falando. Aham. com essa companhia e me formei em artes cênicas. Então enquanto eu estava cursando na universidade, eu participava de diversos projetos lecionando teatro e artes para crianças, adolescentes de comunidade carente. Então, nosso objetivo com esse projeto era tirar as crianças da Que rua. Então, a legal. gente ia para os museus ou áreas onde tinha bastante crianças de rua e a gente trocava com eles. Vamos passar a manhã com a gente aprendendo arte, aprendendo Olha. a circo e teatro em troca do almoço e o café da manhã. E acabava que a gente tinha bastante criança Eu participando. quero saber um pouquinho dessa troca aí, incrível, né? Porque lógico que a gente faz essa. Primeiro a gente faz esse match mesmo, né? De ó, eu te dou isso para depois aquilo. Mas a arte sempre ganha, né? Ela Sim, sempre sim. ganha os corações e encanta todo mundo, pelo menos os mais sensíveis. E eu queria que você me falasse um pouquinho dessa época. Que histórias você tem? Tem alguma que você se lembra de alguma criança, alguma situação ou alguma cidade que foi assim marcante nesse período? Nossa, Tantas, né? tem tantas. Eu lembro de trabalhar com uma criança que me tocou profundamente, porque ela tinha 14 anos e, eh, ela já estava indo para o caminho da prostituição. Ai, judiação. E daí Isso em trabalhando BH? em BH, numa comunidade, assim, perto do centro de BH. E daí, essas oficinas, eram vários profissionais que trabalhavam com esse grupo. Então, eu com teatro, entre vários. Aí tinha uma professora de yoga, e ela se encontrou na yoga. Olha, E isso me inspirou até eu também aprender sobre yoga, mas eu presenciei como que a yoga tirou transformou a ela. criança, transformou a Olha, vida que da coisa criança linda! e o projeto em si, todos que participavam do projeto, enquanto estavam lá, você via a mudança no comportamento, no jeito de ser, na alegria deles mesmo. Então são Nossa, que várias demais. Nossa, histórias deve ter sido assim. incrível, porque só o teor, né, só a ideia já é maravilhosa. Com certeza vocês Sim, presenciaram histórias lindas mesmo, como s- essa daí, realmente incrível. sim. E aí você me conta em que momento, né, porque me parece, né, eu sempre soa comigo familiar, porque a minha vida também era absolutamente estruturada no Brasil.
que estava tudo muito certo, tudo muito bem. Da onde a ideia de vir aos Estados Unidos? Por que essa mudança radical? Então, eu tenho 2 irmãos, né, nós somos 3, eu sou a mais velha. O meu irmão do meio sempre teve vontade de morar aqui. Então, a gente, estudava numa escola pequena lá em Belo Horizonte, e aí teve uma intercambista nessa escola, uma menina americana que foi para nossa escola, e meu irmão encantou de vir com ela para cá. Olha Então, só. assim que ele terminou o terceiro ano, ele veio e para aprender inglês, aquela coisa. Só que daí foi passando os 6 meses, ele E não ele queria não queria voltar. mais ir embora. Daí a minha mãe veio para trazer o meu irmão de volta, levar o meu irmão de volta para o Brasil. Já Então tô ela até vendo. aham, veio para falar: "Não, já deu tempo, vamos embora". Chegou aqui, ela conheceu meu padrasto. Mentira, que legal, que história Sim. legal. Daí, ela conheceu meu padrasto, divorciou do meu pai oficialmente, conheceu meu padrasto e casou, ficou. E daí Nossa. ela aplicou para o nosso documento, então eu e meu irmão mais novos viemos, eu tinha acabado de terminar a universidade, estava naquela fase assim, ainda não tenho O que o que eu vou trabalho fazer? fixo, Uhum. eu tenho vontade de estudar mais, então pensei, vou morar lá, aprender inglês, economizar um dinheiro para pagar meu mestrado na Itália, porque eu queria dar continuidade aos estudos na área de artes, de teatro. E aí, essa era a ideia. Aí chega aqui, né, muita coisa Aí trabalhou acontece. em tudo, né, Catarina? Sim, Até posto de gasolina, sim, não tem nada assim, eu consigo imaginar uma atriz, né, com a sensibilidade cultural e artística que você deve ter, né, a gente não se conhece sim, pessoalmente, mas consigo imaginar, sim. trabalhando no posto de gasolina. Não, mas tudo que acontece na minha vida Tem é um propósito. presente divino. Hã. No posto de gasolina, eu eu ficava lá no caixa e liberando as máquinas, né, tem um Ah, tá. botãozinho para você Aham. liberar para Pelo menos não era lá abastecer. fora, que lá fora é um frio Tinha a tenebroso. parte de lá Tinha. fora, Ah, mas não, eu melhor. trabalhava lá dentro. Daí, tinha tempo que não estava muito movimentado, eu comecei a ler o jornal. Sempre gostei de ler. E aí, na parte de anúncio, por curiosidade, eu comecei a ler, folhear, daí eu vi um anúncio de uma família americana precisando de uma babá, porque antigamente não tinha Aham. Facebook, nada Sim. disso, né? Então, eu falei, ah, gente, quem sabe, vai que, né? Aí apliquei para esse trabalho, liguei lá, você tinha que ligar, e fiz a entrevista e consegui o meu primeiro trabalho Ai, como que babá. Então no legal. posto eu fiquei pouco tempo, porque daí Uhum. apareceu essa oportunidade e dessa oportunidade trabalhando como babá mudou a minha vida completamente, porque daí eu comecei a ver uma realidade que eu não tinha acesso. Uhum. Né, de acompanhar as crianças na pré-escola e falar: "Gente, um dia eu quero trabalhar aqui". De estar brincando com as crianças, aí eu não falava inglês direito, então eles me ensinavam, e aquela coisa toda, mas eu sempre usei o poder da música, então mesmo quando eu não falava inglês, eu ia na biblioteca, pegava os CDs, colocava para eles e a gente brincava. E isso abriu muitas portas, né, então dessa família foi para outra, que foi para outra. Aí um dia eu estava com uma outra família, e aí teve uma tempestade de neve, Hum. e como a gente diz lá em Minas, eu fiquei trancado lá de fora. A, tra- Adoro. a porta Trancado fech... lá de fora. a porta fechou e eu fiquei do lado de fora numa tempestade de neve. Meu Daí, Deus. não tinha o que fazer. Não tinha contato, então eu resolvi bater na porta da vizinha. Aí quando eu bati na porta da vizinha, ela me acolheu, eu já conhecia essa vizinha de vista, de ver as Uhum. crianças. Resumindo a história, a vizinha me pôs pra dentro, contou a vida dela toda, essa vizinha era atriz na Broadway. Mentira. Aham. Aí eu falei: "Eu Gente! também faço teatro", isso com pouco inglês, porque isso era 2005. "Também faço teatro, não sei o quê, e não sei o quê". Aí ela falou assim: "Mas aqui você tá fazendo o quê?". "Eu tô trabalhando como babá na casa da sua vizinha". Aí ela falou: "Não, mas, você nunca pensou em ensinar teatro para criança?". Eu falei: Lá no Brasil eu fazia isso". Ela falou: "Não, vamos então, por que que você não vem trabalhar na pré-escola da minha filha?". Eu falei: "Mas co". Gente, não Eu acredito. juro, Foi desse jeito que você entrou nas escolas de Framingham? foi desse Não. jeito que eu entrei para educação infantil, Ah, onde era? Em qual escola é era essa? em Acton. Ah, tá. E aí, ela me ajudou a bolar o currículo, aí eu comecei a dar Não aula acredito, que coisa não é maravilhoso? maravilhosa. Era aula de movimento criativo, que chamava. Então eu combinei teatro, jogos teatrais com música e dança. E aí ia de voluntária e tal.
Aí, dessa oportunidade, eu consegui o emprego dos sonhos, que era um centro de artes para criança, em Needham, chamava Creative Movement and Art Center. Ai, que E máximo. aí era maravilhoso. Então, lidando com crianças no meio de artes e tal, eu falei, não, gente, eu preciso saber mais sobre desenvolvimento infantil. Eu me sinto assim que eu tô, sabe, eu não entendo muito. Por que que a criança tá chorando? Por que que é assim? Por que que... E aí eu Que legal. decidi fazer o mestrado em educação infantil com artes criativas. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque vocês vejam, as oportunidades vieram, vieram. Mas você não deixou por menos, né? Você foi se aperfeiçoando em cada uma das áreas que te apareceram, né? Sim, com Que certeza. incrível. Aí com o mestrado é que surgiu o cargo para você ajudar a criar um programa bilíngue aqui em Framingham. Nossa, Isso aí foi um papel excepcional. escuta essa. Hum, Eu fui fazer o estágio, então um dos meus estágios foi numa escola de Framingham. E eu apaixonei com o fato de ter uma sala de aula com tanta criança, filhas de brasileiro, crianças Uhum. falando português. E aí, nessa época também, eu fazia um projeto de contação de história na biblioteca como voluntária. Então, eu já comecei a, sabe, aproveitar, assim, de ser criativo, usar os dons artísticos com a leitura. Mas eu falei, não, a sala de aula, meu sonho é estar nessa sala de aula. Olha só. E eu vinha fazer o estágio e apliquei para trabalhar nessa escola e não consegui a vaga nessa escola. Eu Uhum. consegui a vaga na escola onde eu trabalho hoje, que é a escola Potter Road. E foi interessante que eu não preenchi toda a aplicação detalhadamente, eu só preenchi o básico. E aí a diretora me ligou e falou assim, eu tô curiosa, você tem um sobrenome americano, mas está dizendo que você fala português. Eu tô te ligando hoje porque você colocou que fala português, a gente está precisando de uma professora bilíngue. Ó. Aí eu fiz a entrevista, consegui, e aí então eu fiz o meu último semestre do mestrado dentro da minha própria sala de aula. Ah, que Aí foi joia, muito que legal. máximo. Sim, e daí era um programa bilíngue transicional. Então, o que que isso significa? Todas as crianças da minha sala de aula, do kindergarten, eram filhos de imigrantes brasileiros. Ó, que máximo. Alguns nascidos no Brasil, outros nascidos aqui. Só que todos eles falavam português. Eles estavam aprendendo inglês. Então, era Sim, transicional por isso. por isso, Uhum. porque eles tinham acesso ao conteúdo em português e Uhum. aulas de inglês como segunda língua. Tadinhos, imagina a bagunça na cabecinha. Sim, Mas e aprendem assim, né, ó. assim, exatamente. E aí, nessa época com o bilíngue transicional, o objetivo era as crianças aprenderem inglês. Inglês, inglês, inglês. Então, assim, na hora que eu comecei a trabalhar, aí fiz 1 ano, fiz 2 anos, eu comecei a pensar, mas, nossa, a criança começou a falar inglês, tem que trocar para o programa de inglês, então por que que a criança não pode terminar o 5º ano tendo as 2 línguas, né? Ai, que Porque legal. já tem no espanhol aqui, Framingham é pioneiro no programa Dual Language em espanhol, vem gente do país inteiro ver a escola Barberry, como que funciona o sistema, e eu sempre questionei. Aí, corta para a parte que 2013, isso era 2012, eu engravidei do meu primeiro filho. Uhum. Então, quando eu me tornei mãe, eu não tinha certeza de nada. Eu Eu acho sabia que de nada, todas as mães, né? né? É. A única certeza que eu tinha é que eu queria criar o meu filho bilíngue. O Ai, meu que marido legal. é americano, Uhum. eu sou brasileira e falo português. Eu falei, gente, conheci vários na escola, várias crianças na biblioteca, os pais brasileiros e a criança não falava português, Português, a maioria. né? Então, Uhum. falei, não, meu filho vai falar português. E aí, eu trabalhava na escola e o meu filho nasceu. Aí, logo em seguida, eu tive mais 2, então eu tenho uma escadinha, né? Então, quando eu estava com 3, abaixo de 3, eu procurei uma pré-escola para matricular o Ben, que é o meu filho mais velho, e não encontrei. Daí, eu decidi tirar a licença da escola, fiquei afastada da escola e abri a minha pré-escola em casa, que é É o Home mesmo? Daycare. Olha que legal, essa parte eu não sabia. Pois é, daí foi assim que Tudo surgiu começou. a sementinha, mais uma vez o jornal. Então eu estava lá em casa, feliz com meus 3 e mais 3 crianças, desenvolvendo um programa pré-escolar em casa. Então as crianças, eu ensinei as letras, os números, formas geométricas, cores. E eu estava um dia lá e lendo o jornal
eu vi que em Brockton eles tinham lançado um programa de dual language, Uhum. que significa que as crianças estão sendo alfabetizadas em português Em e inglês. inglês. Uhum. Falei, gente, Brockton, eu não sabia nem onde era Brockton. Como que Brockton tem e Framingham não tem com a população que a gente tem aqui? Aí pronto. Aí Eu você lembro de começou a olhar para pensar. minhas crianças, meu filho com 3 anos, eu falei, gente, não, eu quero que ele participe de um programa assim. Que Aí eu fui legal. na prefeitura, falei com a prefeita, Olha que conversei com o legal. superintendente, antes não era o Bob, era outro. E eles sempre falaram assim, mas não tem recurso, não tem gente o suficiente, não tem, é muito difícil. Aí Você foi caminhando. fui Então, a caminhando. gente não tem, lógico, eu queria detalhar toda essa questão, mas a gente Exatamente. tem um projeto que vem aí junto com tudo isso, depois, né, de você efetivamente conseguir inserir esse programa bilíngue, né, que é hoje, eu acho que uma das preciosidades das escolas de Sim, Framingham, com né, é certeza. incrível mesmo ver, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, então é muito lindo de ver mesmo, né, como você falou, uma sala que dá prioridade para as duas coisas, né? Sim. Para a sua língua materna, a sua língua de origem e a língua que vai ser a sua também, né? Que é o inglês. Mas aconteceu um outro projeto aí, né? Que é o que você está tocando agora, Uhum. que tem um nome maravilhoso, inclusive, que eu adorei, que é o Mãe Possível. Uhum. Me diz, Catarina, que a gente, né, tá nos 10 minutinhos finais aí, para a gente entrar no projeto. Como que Claro, aconteceu esse momento? claro. Das aventuras do programa bilíngue na escola de Framingham, eu criei uma conta no Instagram. E comecei a falar sobre bilinguismo infantil. Então, criei muitos produtos, lancei um CD de músicas infantis para. É demais essa parte também, né? Inclusive, ela já veio aqui, viu, gente? Aqui na TV por conta das músicas que você fazia em Isso, português para alfabetizar crianças em português. isso. Incrível isso aí. Foi muito legal. Então, foram muitas oportunidades desde que o programa foi lançado e formas de eu usar minha criatividade. Daí, eu comecei a fazer mentoria para mães que queriam criar crianças bilíngues. Então, Que foram legal. diversos Você ainda presta esse serviço? Sim, Ó, com isso é certeza. interessantíssimo, hein? Com certeza. A gente vai deixar os contatos ali depois, porque tem muita gente que tem muita dúvida com relação a isso. Isso é Que verdade. dicas principais você daria para quem tem essa preocupação de educar nos 2 idiomas? Primeiro, decidir, né? Se você, você sabe, você tem consciência que o bilinguismo só tem a acrescentar na vida da criança, não tem. Você precisa tirar vantagem disso. Você é falante de português, precisa colocar isso como prioridade. Então, primeiro, decidir. É isso que você Perfeito. quer? Daí, decidindo, você começa a criar uma rotina e situações na sua casa, estruturar a sua casa para que o português seja Tem valorizado oportunidade, na né, sua na casa. casa, né? Porque às Isso, vezes não. Se todo mundo for começar a falar inglês, somente inglês, ele nem nasce, né? Não existe exatamente. possibilidade. Então, você transformar a sua casa em um ambiente onde o português é a prioridade. E você faz isso como? Através das músicas, livros, Que legal. brincadeiras da nossa infância. E fazer o português ser interessante dentro da sua casa. Muito E legal. daí, você decidindo que é isso que você quer, você consegue. Você consegue. E como é que você, com essa orientação, essa monitoria com as mães, você começou a olhar dessa forma aí essas mães, né, os dilemas, as dificuldades, as crises existenciais, acredito que muitas. Sim. Foi aí que nasceu o Mãe Foi aí Possível? que nasceu, porque durante a mentoria eu percebi que não era falta necessariamente de informação ou de saber como criar crianças bilíngues. Muitas vezes as mães chegavam para a mentoria exaustas, Exatamente. estressadas, e eu percebi que muitas tinham se perdido de si desde que se tornaram mãe. Muitas estavam tentando ali fazer, ter uma maternidade com muita perfeição e fazer tudo seguindo um manual, um guia, e muitas vezes essa mãe estava sem energia, Com certeza. cansada, sem autoestima. Tentando cumprir expectativas que não são nem da família dela, né? Engraçado isso, né? Como as mães fazem Exatamente. muito isso. Exatamente. E daí eu senti que a mentoria, os encontros ao vivo, eram um espaço de acolhimento. Muitas vezes a mãe só queria realmente se conectar com outras mães que estavam na mesma Com fase. certeza. E daí, passando também
pelos meus processos, né? Porque com 3 3 crianças, filhos, muitos experiente. desafios. Isso. Então, eu fui buscar também conhecimento sobre o meu filho recebeu o diagnóstico de TDAH, ADHD, né, em inglês, déficit de atenção. E nisso eu me aprofundei como se tivesse abrido um portal para mim para o autoconhecimento. Porque eu aprendi que nós mães somos o termostato da casa. Então, para eu ajudar o meu filho com a autorregulação, que é o que mais afeta ele com essa condição, eu precisava aprender a me autorregular. Eu precisava de ferramentas para eu me conhecer, para eu saber os meus gatilhos emocionais, para como lidar com os estresses básicos do dia a dia, tipo arrumar as crianças para sair de casa na hora para ir para a escola e chegar no trabalho. Que é uma coisa cotidiana, mas que estressa todo dia. Todo dia. Não é? Então, desde que eu me tornei mãe, eu busquei autoconhecimento, a terapia e tudo mais, mas nessa mentoria com as mães bilíngues, eu também visitei partes de mim que precisavam de acolhimento, precisavam de ser vistas, e aí desenvolvi ferramentas que hoje eu uso todos os dias e que me ajudam a estar aqui com você enquanto eu tenho 3 crianças. Não é? Né? Continuar sonhando. E a gente está no finalzinho, já estamos fechando. Mas eu percebi quando a gente já estava conversando, que eu faço sempre uma pré-entrevista, uma conversinha antes, a sua prioridade com as crianças, né? Olha, agora eu vou fazer o dever, agora é o meu horário de fazer isso, isso, isso. Eu imagino, né, que essa agenda, né, bem determinada, escalonada para ter o seu tempo e ter o tempo das crianças deve ser parte do processo do Mãe Possível. Com certeza. Mas eu queria que você fechasse a nossa conversa contando para essas mães que estão nos ouvindo, que estão aí, né, às vezes tentando ser tanta coisa que nem precisa, né? Ou que não é nem a expectativa que sejam. O que é o fundamento principal do Mãe Possível e como é que você consegue ajudá-las? Com certeza. Então, no Mãe Possível, nós vamos olhar para essa mãe, né, e descobrir quem é você, além de mãe. Então, como é que é a sua história? Quais eram as expectativas que você tinha antes de ser mãe? E como é que é a sua realidade agora? Então, eu tenho uma ferramenta que chama Roda da Vida, que nos ajuda essa mãe a entender a parte da vida que precisa de um pequeno ajuste, que fazendo esse ajuste vai afetar positivamente todas as áreas. Então, eu tenho ferramentas de regulação emocional. Então, a mãe marca uma sessão comigo, eu ensino aquela ferramenta e dali... Pronto, segue a vida com equilíbrio. As ajudas e consultorias que você faz online sem, né, nenhum tipo de mentoria, sem cobrada, né? Isso, eu diria assim, que você faz esse auxílio, né, diário com as mamães ali pela internet, não é isso? Eu busco criar o conteúdo realmente útil, eu acredito assim no marketing de transformação, né, onde uma dor minha que eu já consegui vencer com uma ferramenta simples, eu quero contar para o mundo inteiro, gente, isso é possível, isso que está acontecendo com a sua criança, o comportamento está desafiador. Vamos olhar para a sua conexão com a criança. Tem uma área específica sua, porque, assim como diz, né, o médico que eu mais admiro nessa área de desenvolvimento humano, que é o Dr. Gabor Maté, né, o maior presente que uma mãe pode dar para a criança é o quê? O tempo, mas a sua própria felicidade. Ah, que lindo! Então, amei. Uma mãe feliz cria seres humanos incríveis. Maravilhosos. Gente, essa conversa é incrível, engrandecedora, riquíssima e de uma positividade, né? Gostoso, leve, porque é bem uma visão, e não é uma visão só poliana, que a gente diria, né? Sobre a vida ou a maternidade. Pelo contrário, é bem realista, é bem possível, bem como o nome do projeto já anuncia. Então, eu queria agradecer profundamente a tua vinda aqui, o papo que estava uma delícia. E, claro, a gente vai continuar te acompanhando, crescendo junto com você, que você nos ajuda. Eu não sou mãe, mas eu continuo super fã, super acompanhando, porque eu acho que essa conversa serve para ser humano, não precisa ser só ser mãe, não é isso? É verdade. Afinal, né, nós todos temos emoções e nós todos temos uma vida maravilhosa para ser vivida, né? Com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, que prazer te conhecer. Muito obrigada. Amei estar aqui com você. Gente, a gente volta na semana que vem com outros grandes destaques da comunidade, assim como a Catarina. Um beijo e a gente se vê. Tchau.